Ah, entendi. Obrigada. A próxima etapa aqui do nosso curso vai falar sobre a titulação de cargos, né? Que é uma outra atividade de análise que a gente tem que ter todo um cuidado, como eu já até falei, sobre identificar o quanto aquelas atividades estão relacionadas ao título do cargo. Isso é uma coisa que o analista tem que. Isso é uma coisa que o analista tem que analisar, né? Que tem que identificar. E como que a gente faz isso? Ó, a nível de definição, a titulação de cargo deve se referir à essência do cargo, sua atividade, missão principal, e muitos títulos já têm o domínio através do código de CBO. Então, para definir um título que não consta no CBO, procuramos uma nomenclatura que abranja o mais próximo possível do CBO, que geralmente são aqueles cargos similares, né? Que você não acha, aí você vai nos outros similares, etc, etc. Nosso CBO, infelizmente, ele está muito desatualizado, porque foi criado muitos cargos, né? Foram extintos muitos cargos, e o CBO acho que continua mesmo, não sei o que eles pensam. E é importante, né, para que tudo vai na documentação trabalhista, né, RAIS, etc., o E-Social, ele tem que estar indo com o CBO. E muitas vezes não representa aquilo que realmente a pessoa faz, né? Essa é uma situação. Então, após a descrição e análise do cargo, o analista ele pode perceber distorções. Isso é uma coisa que eu já falei daquele cargo que eu dei o exemplo, que é o auxiliar de compras, né? Entre a nomenclatura do cargo e as atribuições por ele executadas. Na realidade, o próprio ocupante, ele já sabe que a nomenclatura não é isso que ele faz. Ele faz diferente, só que a empresa deu essa nomenclatura, e às vezes acontece da empresa até dar aumentos salariais, que isso é uma outra situação. No caso não sei se é o caso desse auxiliar de compras, mas eu já entrevistei que a pessoa é auxiliar, executa a função de analista já, porque é pleno nas suas atribuições, já ganha como analista. Né? Por exemplo, eu não lembro esse caso, mas assim, já aconteceu isso, é auxiliar de compras, exerce função de compradora, já ganha como compradora, no salário de mercado, mas eles não mudaram a nomenclatura, porque a antiga pessoa de departamento pessoal, o chefe, eles não estão preocupados em mudanças de cargo. Tá? O oposto também acontece, tá? Eu já entrevistei gerentes que não são gerentes, que não tem ninguém gerenciando, mas estão lá, gerente não sei do que, tá? Por quê? Porque é uma nomenclatura bonita, porque é amigo do chefe, falou, me dá o cargo de gerente, né? E eles deram esse cargo, ganha um salário de analista, ou às vezes até de assistente. Então, você se vê numa situação, quando é para aumentar, ok, desde que o salário também permita. Porque quando você vai mudar a nomenclatura, se for o caso de um auxiliar de compras que já ganha como comprador, você não pode mudar a nomenclatura para comprador sem dar uma alteração salarial. Porque legalmente configura uma promoção. Mesmo que a pessoa não tenha mudança de atividades propriamente dita e já está exercendo a função de comprador. Mas na prática, você está mudando uma nomenclatura de auxiliar de compras para comprador sem dar nenhuma alteração salarial. Tá? E aí a pessoa pode alegar que teve uma promoção
sem alteração salarial e requerer alteração. Tem que ser no mínimo, se eu não me engano, é 5%, né, em promoções. Eu sempre fico em dúvida se é 5 ou se é 3, porque eu já teve uma pessoa de departamento pessoal falou para mim que era 3%. Alguém sabe me... Então, Sueli, nós temos na convenção coletiva, né? 4%. Ah, tá. Eu acho que então é por isso. Eu acho que a lei determina 3, e eu acho que a minha dúvida é que esse negócio de 5 possivelmente é que eu devo ter trabalhado em alguma empresa que a convenção determinou que era 5, porque às vezes muda, né? Tem que ver o que a lei determina, e às vezes a convenção fala alguma coisa diferente. Então, esse tipo de coisa a gente também precisa estar atento na parte de carga de salário. Você vê que ela se mistura também muito com a parte da legislação trabalhista, né? A nomenclatura, ela precisa ter esse olhar delicado, diferenciado, porque ela tem que representar as reais atribuições do cargo. A gente não pode criar expectativa quando a gente está entrevistando, porque o ocupante sabe, muitas vezes ele sabe, que ele está exercendo uma função a qual ele não está relacionado à nomenclatura que ele está registrado, e aí ele, muitas vezes, ele até desabafa, dizendo, que bom que você veio para fazer a entrevista, porque faz tempo que eu estou exercendo, só que eu estou como auxiliar aqui, operando máquinas, né? Acho que eu já até dei esse exemplo em outra aula, que às vezes a pessoa é auxiliar, opera máquinas, às vezes é operador de máquina e exerce a liderança da equipe, tá? Às vezes é um soldador e está como operador de máquinas. Eu já entrevistei líder de caldeiraria, que é caldeireiro, porque, sei lá, deram um aumento salarial pro rapaz, e para não criar paradigma com o outro, deram o cargo de líder de caldeiraria. Só que ele é tão caldeireiro quanto o outro, né? Mas aí mais uma vez, quando o cargo está acima, a nomenclatura das atividades, por exemplo, ele é um líder de caldeiraria, mas não exerce liderança, ele só faz trabalhos de caldeireiro especificamente, você também não pode mexer, tá, na nomenclatura desse ocupante, mas você pode considerar a descrição de cargo vai ser de caldeireiro, o ocupante vai estar como líder de caldeiraria, então são coisas que muitas vezes você tem que administrar o ocupante, né, com o que realmente o cargo traduz, o que o cargo prediz. E, por exemplo, no caso desse líder de caldeiraria, o dia que ele sair da empresa, você faz o ajuste necessário, ou seja, você vai ou promover alguém para caldeireiro, ou então contratar de fora uma pessoa no caldeireiro, porque aí vai extinguir da sua estrutura essa nomenclatura. Às vezes você consegue acertar, às vezes você não consegue, então tem que administrar. Eu geralmente, depois que eu faço todas as descrições e faço levantamento, análise, aí eu vou ter um olhar diferenciado quanto à titulação e fazer um relatório solicitando aí os ajustes. Mas geralmente os ajustes de nomenclatura, se não causar impacto financeiro nenhum e nem problema, né, de cunho trabalhista ou até mesmo de motivacional, né? Porque se eu pegar um cargo que está como às vezes uma nomenclatura muito específica e tornar esse cargo muito genérico, por exemplo, é um assistente financeiro, mas faz só serviços administrativos,
Aí eu tiro ele de assistente financeiro para assistente administrativo, eu posso, porque assistente para assistente, eu posso manter a mesma faixa salarial, porque a nomenclatura é dentro do mesmo nível, só que eu posso criar um problema de motivacional, a pessoa vai ficar muito frustrada porque ela tinha uma nomenclatura técnica específica e o RH generalizou a nomenclatura dela. Então, também tem que ter esse olhar na hora de propor mudanças de nomenclatura. Então, é nesse sentido que é interessante também ter essa análise e na proposta identificar tudo isso, quanto essas mudanças de nomenclatura vão ter impactos tanto na questão financeira, na questão trabalhista e na questão de motivacional do ocupante. Eu quero até compartilhar com vocês também uma experiência que eu tive numa empresa que a empresa contratou uma consultoria para fazer uma estruturação de cargos e salários, e era uma empresa que fazia a montagem de máquinas, tipo de guinchos, sabe? Que são acoplados a caminhões, são guinchos que são acoplados a caminhões. Então, a equipe eram montadores e soldadores, porque eles faziam montagem de máquinas. E a consultoria que fez um trabalho de descrição, análise, e aí sugeriu mudança de nomenclatura para essa equipe como operadores multifuncionais. E a diretoria aprovou, e eles fizeram as alterações dos cargos, das nomenclaturas de cargos para todos eles. Aqueles que eram soldadores passaram a ser montador multifuncional, aqueles que eram montadores passaram a ser operador multifuncional. Eu não sei o que tinha na cabeça desse consultor aí, que ele achou essa nomenclatura. A produção parou. Eles simplesmente pararam de trabalhar, fizeram greve e eles não